O próximo é o senador Rogério Carvalho, na sequência, a senadora Soraya e a senadora Exalci. O depoente pede 5 minutos só para ir ao toalete. Vossa Excelência, fique à vontade. Enquanto o depoente vai, eu queria... Pois não. Já que ele vai ao toalete, eu queria aproveitar só para transmitir aqui uma mensagem que eu recebi de um professor de História, portanto, seu colega, Isaac Souza, do Piauí, professor de História do Piauí. Ele faz uma citação do conceito de máquina de guerra do Deleuze e do Guattari, conceito que é usado para falar dos devires minoritários, revolucionários, da desorganização do corpo, da ética como acontecimento. Hoje, quando Bolsonaro e seus caninos generais desfilavam às custas do erário, sua impotência materializada em tanques de guerra e outras armas móveis de alto poder de destruição, um outro tipo de metal ressoou na esplanada. Fabiano, trompetista, apareceu com seu trompete, fazendo soar a melodia do jingle de Lula. Há muito símbolo aí. Num país com quase 600 mil mortos por asfixia devido à necrogestão de Bolsonaro, Fabiano fez explodir dos pulmões uma música de afronta. Pouco importa o que você pensa de Lula, ele é o pavor de Bolsonaro. O metal do trompete cortou como faca quente as engrenagens do medo. Não me refiro ao medo que Bolsonaro pensa que faz, mas ao medo que ele sente. Fabiano foi preso. Acossado como vermes que são, a defesa do verme é se enrolar e recrudescer em suas máquinas de violência e intimidação. Eles foram intimidados pelas notas de uma melodia, atormentados por uma memória, derrotados pelo poder de uma canção. Quem é a verdadeira máquina de guerra? Pergunta Isaac Souza, professor de História do Estado do Piauí. Portanto, fica aqui uma reflexão sobre por que prender um trompetista que tocava uma canção diante de uma máquina de guerra. Quem é a verdadeira máquina de guerra e quem de fato está com medo? Bolsonaro é que é o grande medroso. Agora que voltou o depoente, senhor presidente, muito obrigado. Eu queria aqui, primeiro, com todo respeito ao tenente-coronel Elcio Bruno, quando os depoentes vêm aqui nesta CPI e não revelam ou tentam esconder os fatos acontecidos, eu acabo tentando mostrar de alguma forma, e às vezes causando constrangimento, e não é essa a minha intenção, mas não posso me esquivar em dizer que na minha terra, lá em Lagarto, no Nordeste do Brasil, pessoas que escondem ou que se escondem atrás de uma palavra bonita chamada narrativa, lá são chamados de loroteiros, ou pessoas loroteiras. São pessoas que falam lorota. Lorota são histórias mal contadas ou mentiras. Exatamente o que a gente tem visto de forma sistemática nesta CPI. Muitos loroteiros que vêm aqui com suas narrativas para tentar ludibriar a inteligência de quem está do lado de cada bancada, tentando esclarecer para o Brasil tudo que aconteceu ao longo desta pandemia. E tem aqui narrativas que tentam desqualificar, inclusive, os resultados que essa própria CPI já produziu. Essa CPI já produziu, por exemplo, a interrupção da compra da Davat, da dita vacina AstraZeneca, através da Davat, que nós estamos aqui vendo a mobilização que foi
de pessoas com relações pessoais, históricas, influenciando para colocar um bando de trambiqueiros de frente com o Estado brasileiro para vender o que não tinha. E isso não é narrativa. Isso são fatos já apontados por esta CPI. A tentativa de colocar trambiqueiros para negociar com o governo, com intermediação. E aqui a gente vê um coronel do Exército que se envolveu, de alguma forma, se envolveu na abertura de portas, porque isso foi dito por vários dos depoentes que vieram aqui, dizendo que Vossa Senhoria se envolveu na abertura de portas para colocar trambiqueiros, pessoas que não tinham a menor credibilidade, para vender 400 milhões de doses a 17 dólares cada dose, ou seja, mais de 10 bilhões de reais. E o senhor abre as portas para que essas pessoas pudessem vender. E isso, eu não estou fazendo narrativa, isso é o que aconteceu, é o que já está provado. E graças a esta CPI, isso não foi adiante. Graças a essa CPI, é importante dizer que a gente exerceu pressão para que as vacinas pudessem ser disponibilizadas para brasileiros e brasileiras. Graças a essa CPI, a compra da Covaxin foi interrompida. Então, não é verdade que os fatos não ocorreram, os fatos foram obstados por conta do funcionamento de uma comissão parlamentar de inquérito que, desde o começo, apontou o presidente Jair Messias Bolsonaro como principal efeito causador de contágio e de morte nesta pandemia no Brasil. E aqui eu quero falar sobre o Instituto Força Brasil, ou melhor, Instituto Fake Brasil. Só para vocês saberem, o vice-presidente dessa instituição é o já conhecido da CPMI, das fake news, financiador do Bolsonaro, o senhor Otávio Facuri, investigado também por atuar nos atos antidemocráticos. Todos precisam ser esclarecidos. É um instituto, segundo uma nota emitida por eles mesmos, que teoricamente defendem a vida, mas na verdade não perdem a oportunidade de desinformar sobre a vacina ou medidas preventivas no enfrentamento da Covid. Passe o vídeo aí para mim, por favor. Agora, a vacina, impor uma vacina que não tem teste, que tem 5 anos, que precisa para testar uma vacina, você não está protegendo a vida de ninguém, você está arriscando a vida da pessoa. Né? Então, para começar, ela não é testada, e segundo, não tem que ser obrigada, porque o risco de você dar uma vacina, mesmo não sendo obrigado, o risco de você oferecer uma vacina não testada, você está colocando mais risco à vida das pessoas, do que você não vacinar ninguém e deixar tratar com a medicação que existe. Então, uma doença que tem medicação protocolar aí já, que a taxa de letalidade é abaixo de 1, você não nem está discutindo vacinação em massa. Já é suficiente. Veja, essa é uma atuação, nós poderíamos chamar de senhor Feicuri, né? Feicuri, não Facuri, né? Se dizem... Então, como a gente estava dizendo aqui, sobre vacina ou medidas preventivas no enfrentamento da Covid, se dizem apolíticos, conservadores e cristãos, mas desde o início defendem o presidente Bolsonaro. Criticam as instituições democráticas e, além disso, quiseram a compra de vacinas para o setor privado, antes mesmo de se resolver o público, num período em que Bolsonaro ignorou a Pfizer e que não havia vacinas para todos. Outra questão que eu queria destacar sobre esse instituto que Vossa Senhoria preside são postagens tendenciosas e sem cabimento. O Instituto Força Brasil culpa os governos estaduais por encarecerem o valor do gás de cozinha. Veja que coisa, quando a gente sabe que o valor do gás de cozinha, certo? Porque nós estamos falando de fake news, quem define é a Petrobras, que hoje é controlada e dirigida pelos interesses privados dos seus acionistas privados. Lá em Sergipe,
Coronel, o gás de cozinha já é coisa de rico. Pobre está cozinhando com lenha, com cavaco, como a gente diz lá no interior. Vamos então mostrar outra narrativa, lorota, nessa postal do tal Instituto. Preste atenção, os impostos do gás de cozinha nos estados e municípios seguem a mesma lógica de definição de preços, inclusive com governadores e prefeitos bolsonaristas. Então, não é bem assim como está na postagem do Instituto Força Brasil. Agora a pergunta: o que Vossa Senhoria e o seu grupo, tão bem intencionados em promover ações relacionadas à saúde, acham de cobrar um imposto, vamos chamar de um pedágio da DAVAT, de $1 por cada vacina, no momento em que o país sofre com quase 600 mil vidas perdidas? O que é que o senhor tem a dizer sobre isso? Senador, sobre esse assunto, por orientação dos meus advogados, permanecerei em silêncio.